Começando pelo Corinthians, vamos falar do mercado da bola do Timão. Corinthians que está de olho aí no zagueiro Félix Torres, de 26 anos, que disputou a Copa do Mundo de 2022 pelo Equador, joga no Santos Laguna do México. Timão que está avançando aí por uma proposta por 100% dos direitos econômicos do atleta, proposta inicial de 5 milhões de dólares, cerca de 24 milhões de reais, mas o Corinthians aceitou subir os valores para atender os pedidos do staff do jogador e também do Santos Laguna. É o Corinthians de olho aí nessas possibilidades do mercado da bola, chegando uma nova diretoria. Félix Torres pode ser o novo jogador do Corinthians, a tendência é essa. As informações dos colegas que cobrem o Timão, Márcio Reis aqui na Jovem Pan, é que tudo seja finalizado nos próximos dias. Boa contratação do Corinthians, Vampeta, muito boa tarde para você. Félix Torres, que joga no Santos Laguna do México. Vamp, boa tarde. Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, boa tarde, Flávio Prado, boa tarde a todos. Sabe que minha paixão é o Arboleda, né, cara? Zagueiro bom é Arboleda, atoriano bom, esse Arboleda, ele tá de férias, né? Eu acho que tá, né? O professor Vanderlei disse que ele tá aí, tá bem, o Arboleda. Mas brincadeiras à parte, né? O Corinthians tá se movimentando, saiu alguns jogadores importantes, né? Principalmente ali na zaga, o Gil, também outro camarada, outro parceiro. Camarada, quem fala os russos, né? Foi pro Santos. Tá indo pro Santos, o Juliano também foi pra lá, né? Foi pro Santos. E aí o Corinthians tá ali com o Veríssimo, que provavelmente o Corinthians deve comprar, do Benfica, né? Tem ali também o Caetano, que é jovem, né? Isso. O outro lado do Zenit não deu certo, que ia ser um trampolim, né? Por 6 meses. Robert Renan, verdade. Deu certo quando ele tá se movimentando ali, né? O scout, tudo ali, o Mano Menezes deve ter aprovado. E zagueiro de seleção que jogou Copa do Mundo, né? O lado do Arboleda ali que estava machucado também foi a Copa. Um cara de respeito e pode chegar. Se você olhar para o cenário nacional, né? O Corinthians também está procurando um zagueiro, se não me engano, no Novo Horizontino. O Adriano Martins, do Novo Horizontino. Né? Movimentação, Pedro, como você falou, né? A gente vai falar do jogo do Zico. Estava vendo ontem as movimentações, vai ter as especulações. Mudou diretoria, presidente novo, tá mexendo os pauzinhos, mas tem que ver o caixa também, né? Isso é. O caixa. Eu acho que eu aprovo, sim, a contratação. São as movimentações aí do mercado da bola, todo mundo se monitorando. Isso não quer dizer que, assim, porque foi a Copa do Mundo, é certo, né? A gente sabe que o Mendes, volante, né? Sim. Jogou muito na Copa do Mundo, veio pro São Paulo e eu acho que ele foi mal aproveitado no São Paulo. Não teve uma sequência de jogos, né? Que eu acho ele... Machucou também, né? Machucou. Eu acho ele melhor até do que o uruguaio lá, o... Gabriel Neves. Eu acho. E perdeu a sequência de jogos, se Ele não machucou. foi mais pra seleção também. Não foi mais para a seleção, também saiu da vitrine, né, porque deixou de jogar, ficou muito tempo no banco de reservas, afastado do time do São Paulo que conquistou a Copa do Brasil. E agora o Corinthians de olho em Félix Torres, zagueiro equatoriano que joga no futebol mexicano, joga no Santos Laguna. Flávio Prado, muito boa tarde para você. O que falar dessa possível contratação do Corinthians, Timão, que se aproxima do Félix Torres? Eu não tenho grande lembrança do Félix Torres. Você lembra da Arboleda, né? A Arboleda, sim. Mas é um jogador alto, a gente vai pesquisar, um jogador alto, 1,87 m, um zagueiro destro, 26 anos, ou seja, dá para jogar um bom tempo no time do Corinthians. E imagino que o scout do Corinthians tenha dado informações para o Mano dentro daquilo que ele necessita para a posição. O cara que disputa a Copa do Mundo tem o seu nível de jogo. Agora o que diz Vampeta, talvez vai se adaptar ao futebol brasileiro, aquilo que o Mano quer. Estou imaginando que seja um jogador mapeado pelo scout e que não deve ter dado tão certo assim no futebol mexicano, porque o futebol do México tem muita grana, né? É difícil tirar jogadores de lá se eles não quiserem vir espontaneamente ou se eles não deram certo. Mas aguardemos para ver esse menino jogar. Equatoriano, quer dizer, né? Parceiro do Arboleda. Da Arboleda, pô, vai estar em São Paulo. É uma recomendação. Vai se adaptar bem. O Mendes, eu acho que não se adaptou porque foi para outro caminho. Não ficou conversando. Andou muito com o Pato, com o Caleri. Se anda com a Arboleda, o Mendes estava jogando, professor, tranquilo. A Arboleda, que zagueiro, hein, rapaz? Da onde a Arboleda? Você nem me liga mais, não mandou Feliz Natal, nada. Eu vou esperar o ano novo. Lá no Caribe não pega, não. Lá Os no parceiros Félix Torres e Arboleda, o que eles não vão aprontar em São Paulo? Não, porque assim, quando a gente fala de futebol equatoriano, é uma seleção muito forte, né? O Equador hoje, pra ser batido, é uma luta, né? Vai pra A gente viu a Argentina e Equador agora, né? Foi 1-0, o gol chorado da Argentina, né? Tomou um sufoco. E o Arboleda lá, ó. Comandando. Um detalhe que eu tô olhando, o Torres ele fez 5 gols em 18 jogos no time mexicano.
é considerável, né? 1,87 m deve ter uma boa impulsão, é de se imaginar isso, né? Isso é bom, isso ajuda. 19 jogos na temporada 23-24, 5 gols no Santos Laguna, lembrando que ele foi revelado pelo Alianza Pailón do Equador e também jogou no Barcelona de Guayaquil até chegar no futebol mexicano e vestir também ao mesmo tempo a camisa da seleção equatoriana na Copa do Mundo de 2022. Antes do comentário do nosso Vanderlei Nogueira, nós temos aqui uma arte para apresentar melhor o Félix Torres. Essa possível contratação do Corinthians está muito próximo do timão. Tá aí, ó, 49 jogos, 9 gols marcados, 35 finalizações, ações defensivas 364, interceptações 83, duelos ganhos 61%, 284 bolas recuperadas e 34 faltas. Tá aí os números de Félix Torres, está na mira do Corinthians, os números do zagueiro equatoriano na temporada 2023. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Obrigado, Pedro. Pedro, o nosso Flávio Prado, Vampeta, você que está nos acompanhando. Os números são bons, sem dúvida alguma. Eu fico sempre na expectativa, estou esperando a virada do ano, não só no Corinthians, né? Estou esperando a virada do ano em relação às outras equipes todas. Dependendo do que acontecer, nós poderemos ter o maior número de notas oficiais anunciando contratações da história do futebol brasileiro. Porque eu sei que o período é fértil, né? Todos os anos acontece exatamente isso, um período de especulações, de muitas informações sobre interesses de clubes, os cartolas contratando, mas esse ano a coisa está caprichada. O que a gente tem, capricharam, o que a gente tem ouvido de monitoramento, de aproximação de contratação, de intenções, de que mais? De desejos, né? Enfim, de muito interesse, de contatos e outras palavras mais, por aí vai, você pode escolher o que você quiser, de todas as posições. O Pedro Henrique Sperber, que é torcedor do Grêmio e também tem interesse em trazer informações, e companheiro que está aqui comandando o programa hoje, nos bastidores, ele disse que ele vai fazer um levantamento dos nomes citados de 2 meses para cá, de 1 mês para cá, por todos os clubes e por todas as posições que ocorreram monitoramentos, interesses, observações, contatos, aproximações, essas coisas todas. Olha, serão dezenas. Se tudo isso prosperou, nós teremos muitas contratações na virada do ano. Então, e nomes bons, alguns de jogadores famosos, outros nem tanto, mas de qualquer maneira que estavam, segundo informações, sendo atingidos por interesse ou verdadeiros alvos dos clubes ou de alguns clubes brasileiros. Então vamos aguardar um pouquinho para saber se realmente esses jogadores todos chegarão ou os negócios não prosperaram. E o Vanderlei até publicou hoje no JP Premium, você pode fazer a sua assinatura através do site jp.com.br, nomenclaturas utilizadas nessa época de mercado da bola, radar, queimou na está cabeça, sendo monitorado, alvo, enfim. Está na mira. Na mira, contatos, há interesse, sabe? A proposta inicial. E que tudo, pelo menos antes, tem que ser visto para não criar uma expectativa, uma falsa ilusão, uma falsa expectativa, como um verdadeiro protocolo de intenções. Protocolo de intenções. Tem intenção, a gente tem intenção de tanta coisa. Né? Se você criar uma doentia expectativa, você vai sofrer muito. Então é importante que os dirigentes poupem assim, esse festival de ilusões. Algumas podem até se transformar em realidade. Eu até acho que isso vai acontecer. Mas não nesse volume todo que a gente tem acompanhado nos últimos tempos. É bem verdade que o Santos Laguna, time de Félix, que o Corinthians está interessado, Félix Torres, de 26 anos, não fez uma boa temporada no Apertura do México, que teve o América de André Jardine como campeão. André Jardine, aquele do São Paulo, passagem também pela seleção olímpica agora, né? A equipe teve um dos melhores ataques do campeonato, Santos Laguna, mas ficou marcada pela pior defesa do torneio, sofrendo incríveis 34 gols em 17 jogos, numa média de 2 gols sofridos por jogo.
E além do Félix Torres, um jogador conhecido no Brasil também atua pelo Santos Laguna. O zagueiro Doria, aquele ex-Botafogo, ex-São Paulo, está lá ao lado do Félix Torres, que ainda assim a imprensa mexicana avalia positivamente o zagueiro equatoriano. Apesar das atuações da temporada ruim do Santos Laguna, destaca que o Félix Torres é um dos destaques dessa equipe e agora está aí. Com esse interesse do Corinthians, as negociações continuam rolando. Essa época de mercado da bola também é muito dinâmica, né? As coisas às vezes acontecem de uma hora para outra e o Corinthians espera concluir essa negociação nos próximos dias. Tem também a situação do Adriano Martins, do Novo Horizontino. No elenco, o Corinthians já conta com o Lucas Veríssimo e com o Caetano. Aliás, o Corinthians que vem revelando bons zagueiros, né? A gente fala do Murilo, que agora no Boxing Day da Premier League, uma baita assistência na vitória por 3-1 do Nottingham Forest para cima do Newcastle. O Murilo, zagueiro. O Robert Renan, jogador de seleção de base, e acho que tem tudo para estourar ainda no profissional. Tá na mira do Internacional de Porto Alegre. Aí a nossa coordenação fica daquele jeito, a gente sabe. A coordenação de Pedro Henrique Sperber, né, porque é gremista, né, não quer ver o Internacional se reforçar. Mas é profissional, exatamente. Aí a gente tem o Caetano, que para mim é um ótimo jogador, deve ganhar minutagem, deve ganhar mais espaço na temporada 24. Corinthians revelando bons zagueiros aí e a gente acompanhando agora essa movimentação no mercado, já que alguns atletas saíram. Obviamente, agora a direção que chega, a nova gestão do Corinthians reforçando a equipe alvinegra. Aí, portanto, qualquer atualização do Félix Torres, qualquer novidade, a gente traz aqui na programação da PAN, porque o Timão ainda trabalha para contratar outros jogadores para a temporada. Palácios, Diego Palácios, também equatoriano, lateral esquerdo, 24 anos de idade, informação do jornalista argentino César Luiz Merlo. Jogador de 1,69 m, está livre no mercado depois que o contrato dele com o Los Angeles, da Major League Soccer, terminou. Na última temporada, ele foi titular em 44 das 45 partidas que disputou. Corinthians também de olho no atacante Guilherme, de 28 anos, que pertence ao Grêmio. O Santos também está monitorando essa parada aí. O Guilherme, que defendeu o Fortaleza na última temporada, não vai seguir no Leão. E para ficar com ele, o Fortaleza tinha que pagar 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais ao Grêmio. Na negociação com o Grêmio, lembrando que o Santos já conta com os créditos de transferências recentes, a do Soteldo, a do Dodge, enfim. Então o Corinthians está tentando convencer o Grêmio pelo atacante Guilherme. Thiago Maia, que é outro nome ventilado desde aquela troca que a gente falou do Fausto Vera, que o Fausto Vera podia ir para o Flamengo, que o Thiago Maia estava chegando no Corinthians. E, de acordo com os colegas que cobrem o Timão, nosso Márcio Reis, setorista do Corinthians, o Clube do Parque São Jorge teria iniciado as conversas com o Flamengo para contratar Thiago Maia, de 26 anos de idade. O jogador já estaria ciente desse negócio e animado com a possibilidade de atuar na equipe paulista. E o Maicon, sem sucesso na tentativa de um novo empréstimo do Maicon, o Corinthians propõe ao Shakhtar Donetsk uma troca de jogadores. E para ficar com o meio-campista, que até terminou em alta a temporada 23, claro que está longe de ser aquele Maicon que a gente conhece, mas terminou em alta, perto daquilo que já mostrou nessa sua passagem pelo Corinthians. O Timão ofereceu o volante Rony ao clube ucraniano. O Shakhtar ficou de analisar Rony e também outras possibilidades no elenco da equipe do Corinthians. Maicon, Thiago Maia, Guilherme Palácios são as situações do lado alvinegro. O Corinthians trabalhando pela permanência do Maicon e, ao mesmo tempo, trabalhando pelas contratações de Thiago Maia, Guilherme e Palácios. Vampeta. Não, se o Maicon ficar e chegar também o Thiago Maia, aí sim, o meio campo de respeito, né? São dois jogadores ali de alto nível, né? O Maicon termina a temporada, voltou a jogar, não foi uma temporada maravilhosa, mas no final da temporada ele teve muitas lesões também durante a temporada, né? No final da temporada ele voltou a jogar bem, né? Um cara que conhece bem o Corinthians, ali um da base, né? Tem um pedigree conhecendo bem o clube, apesar da temporada não ter sido maravilhosa de 2023, mas tem futebol para em 2024 poder voltar a jogar bem mesmo. Em relação ao Thiago Maia, com a chegada aí de vários jogadores no Flamengo, né? Você vai falar, eu não sei onde o Flamengo vai botar tanta gente, viu? Mas só chega reforço lá. E aí o Thiago Maia não sendo aproveitado, no Corinthians ele vai ser muito bem aproveitado. E se jogar ao lado do Maicon, dois meio campo com o outro ali, dá pra jogar assim. Eu falo que
Não dá para jogar 11 ruins, mas 2 bons pode botar tranquilo. E vale ressaltar que o Corinthians também está interessado no Gabigol. Também, né? Interessado no Gabigol, atacante. Também, tá blocando dinheiro. Esse Corinthians tá no Haaland também, viu? Haaland também. É um gigante, tem dinheiro pra no Haaland também. Sabe, Flávio. Tá no Haaland. Lewandowski. O Vitor Roque chegou lá, se o Corinthians interessa também, se quiser. Flávio, você é professor, você não sabe. É aquela nota. Dá logo minha nota aí pra você de férias. Sua nota não é muito boa, não, Vampeta. Começa com a letra Z. É uns 8. Lá tem uns 8 bilhões. Ai, meu Deus do céu. Eu pensei quando... O professor falou aí, o professor foi... Nunca viu tanta movimentação. Os caras são cara de pau, né? Não, mas cara de pau que é engraçado. É aquilo lá. Veja, olha, vocês sabem aqui dessa historinha que eu conto lá, que aconteceu na Vila Belmiro. Do Maradona. Sabe? É incrível. Porque o Cartola adora isso. Eu não estou criticando quem deu a notícia, não. Absolutamente. Porque o cara fala para você, você vai lá, olha, o fulano de tal disse que tem interesse em tal jogador. Ou então, olha, estou dando para você, mas não revela a fonte. O cara vai lá, fala-se no Corinthians, ou no Palmeiras, no São Paulo, no Nogueirópolis, que tem interesse pelo jogador tal. Não é crítica isso. Eu só estou dizendo que é o que acontece todos os anos, mas esse ano eles estão caprichando. Caprichando no exagero. Então, aquela historinha, anos, na Vila Belmiro, no domingo à tarde, eu lembro, o presidente da época, eu não vou citar nome aqui, tá? Estava na boca do túnel e um repórter foi entrevistá-lo e nós estávamos ao lado lá, era assim, quem conhece a Vila Belmiro sabe que eu estou falando a verdade, sai do vestiário do Santos e as pessoas, dirigentes, integrantes da comissão técnica ficavam na boca do túnel lá. O time em campo, então, mas tinha personagens para que os repórteres entrevistassem. Bons tempos, hein? O repórter podia entrevistar. E aí, eles foram, um deles perguntou, não sei por que perguntou, mas perguntou, presidente, procede esse interesse pelo Maradona? E todo mundo olhou assustado. O presidente olhou para ele e falou assim, não sei como você soube. Quer dizer... Pô, fala a verdade. Quer dizer, sabe aquele negócio que você falou? Quer dizer, os caras capricham. Como é que pode? É a mesma coisa que o cara chegava lá. É verdade que o Messi tem interesse em sair de Miami para jogar pelo seu time? O cara, não era um assunto que deveria transpirar. Você fala a verdade? Não dá, né? Então, eu acho que muita coisa assim vai acontecer nessa virada do ano. Para mim será surpresa se todo mundo que foi citado aí, a coisa prosperou mesmo, ou não passou de balão de ensaio, né? É muito triste isso. Mas o Corinthians tem interesse no Gabigol, sim. Ele tem a cara do Corinthians, segundo o presidente. Não. Tem interesse no Gabigol, tem interesse no Lewandowski, no Haaland. Lógico que tem. Ué, Corinthians é um time de futebol. Os caras são bons pra caramba, ele quer os caras. Flávio, lógico. Tem interesse no Pedro. Você acha que o Corinthians não tem? Flávio, acho que tem. Agora, vai contratar? Não. A chance é zero. Mas que tem interesse, tem. Por exemplo, o Vanderlei Nogueira. Tem interesse, por exemplo, em ter um apartamento em Miami, numa daquelas... Nossa Senhora. Não tem? Vai comprar? Esse interesse eu tenho todo dia. É lógico. Vai comprar? Não. Eu quero morar num navio, esse é o meu interesse. Não é morar. Comprar um... Para sempre. Morar num navio. Aí eu dei uma pesquisada. Custa $5 milhões um apartamento. Eu continuo interessado. Valores assustam. Fale por você. Valores assustam. Pedro, mas eu continuo interessado. Entendeu? $5 milhões. Eu continuo. Aí você vai falar, Prato, você tem interesse de morar no navio? Perfeitamente. Mas custa $5 milhões. Isso é outra conversa. Não entra para a segunda fase da conversa. Mas interesse eu tenho. A habilidade financeira é outro papo. Isso é outra coisa. Você já está querendo muita coisa. É o caso do Corinthians. Interesse no Gabigol, claro que ele tem. E eu fiquei sabendo que você vai fazer um teste naquele que, aliás, foi você que me contou, daquele mais longo cruzeiro do mundo. Sim. 6 meses. Isso. Ele está doente agora aqui, está no cruzeiro do Neymar. Aí é fácil. Você viu os caras que vão cantar? Eu até cheguei a olhar. Eu gosto de cruzeiro, de tudo, né? Mas aí, nada contra. Todos que estão lá são ótimos profissionais. Mas não é o meu gosto musical, entendeu? Só isso. Mas o Neymar eu não desmereço ninguém. Pertinho do Neymar, você até... Você não compraria? Cara, e o barulho?
Deu barulho. O problema todo é Quem esse. é que vai tocar? Esse pessoal aí que eu não gosto. Quem, pô? Fala aí. Eu não sei o nome direito aí, porque Você sabe, pô? Se não, você tem não gosta... pessoal de pagode, tem pessoal de música caipira. Eu não gosto de nada negócio é disso. ovelha. Ovelha, ele Eu canta. gosto de rock. Eu gosto de rock. Show do Paul McCartney. Consegui, fui lá. Foi no show? Pedi um financiamento, tô pagando aí, tal, Sei pagado, que foi. fiz o financiamento de 10 anos, foi o show. Eu gosto de rock, eu nasci no meio de rock e tal. Então as músicas que estão lá não me agradam, senão eu iria. Eu gosto de cruzeiro de tudo. Desde que tenha, por exemplo, um que eu tenho interesse, da Xuxa. Eu tenho interesse no cruzeiro da Xuxa. Só que é no carnaval, aí já é meio bagunçado e tal. Mas eu gosto. E tenho uma. Voltando ao começo da história, voltando, Pedro Marques, eu tenho interesse de morar no navio. Custa $1 milhão o apartamento. Aliás, de euros. E eu mantenho o meu interesse. Tenho interesse. Eu tava fazendo as coisas, pessoal. Aí daqui a 100 anos você vai me encontrar aí? Continue. Ô, Flávio, lá no Ninho pensando, você pega assim, o Gabigol, se vier um contrato de 3 anos, ele quer ganhar em torno de 2 milhões ou mais, né? Se você pegar 2 milhões, dividir por 13 salários por ano, dá 26 milhões. Em 3 anos, 78 milhões. Isso salário, só salário. Tem as luvas, que o passe é dele, que é isso do Flamengo também, né? Aí eu dizendo assim, se o Gabigol querer 5 milhões de euros para ele ser liberado, tem que dar mais 5 milhões pro Flamengo. O Flamengo não vai abrir mão agora. Tem contrato até dezembro. 10 milhões de euros. Hoje no câmbio dá o quê, professor? 60 milhões de reais, mais ou menos, né? Um pouquinho menos. 55. 55. Vamos arredondar pra cima, viu, Flávio? Que nunca cai, né? Ele sempre Tem comissão. desce. Olha só, quanto já tá dando aí 450 Tá bom. milhões. Mas tem interesse. Tem interesse. É o que eu tô falando. É um apartamento lá no navio. É o protocolo de intenções. Mas eu tenho interesse e o Corinthians também. Quando a gente fala que o Corinthians não tem interesse no Gabigol, não é verdade. O Corinthians tem interesse. Não vai comprar, não tem dinheiro, mas tem interesse. O Corinthians tem interesse no Haaland, como diria você. Como você descobriu esse nosso interesse? Porque o Mano Menezes, ele quer o Haaland no time. Pô, lógico que ele quer. Não é? Me lembrou do Duílio falando do Cristiano Ronaldo, lembra? Isso. Ronaldo Você fez uma proposta, indo fiz. pra Arábia Saudita, e ele fiz. E até perguntaram depois pro Cristiano Ronaldo, e ele chegou a falar que recebeu proposta de clube do Brasil. brasileiro, é. Não chegou a falar do Corinthians, né? Mas, ô Pedro, Sonhar não custa nada. Aquela música lá do Rio. Pedro, tá certo. Eu mandei uma proposta para o navio, que era €1 milhão. Eu mandei. Falei, ó, eu tenho um carro assim e tal. E tenho, né? Eu dava mais ou menos uns 120 mil, tal, juntando tudo. Sim. Aí mandei. Você topa e tal, não sei o quê. Eu não posso dizer o que o cara respondeu, porque é desagradável e tal. Mas eu mandei. Propostas são propostas. E ele mandou pro Cristiano Ronaldo. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Entendeu? Interesse, proposta, a gente faz, velho. Não tem, não é? Tá errado? Não. Até porque não, você já tem, né? E provavelmente você será xingado. Mas aí o que é mais uma flechada para São Sebastião? Você arrisca, né? Mas isso tudo que nós falamos aqui é uma verdade. Mas para o torcedor, né, a maioria da torcida, ela fica ansiosa, esperando boas contratações. Então, por isso que eu critiquei muito, continuo criticando, essa entrevista do Augusto Melo, presidente eleito, quando ele citou os 3 jogadores. Olha, eu gosto de jogador que tem a cara do Corinthians. Por exemplo, Gabigol, Soteldo e Marcos Leonardo. Ok, friamente, é muito difícil contratar o Gabigol. O Soteldo agora está no Grêmio, né? O Gabigol está no Flamengo. E o Marcos Leonardo está no Santos. Recebeu uma proposta agora da Tunísia, né? Da Tunísia. Estava lendo da Tunísia. Da Tunísia. E ele agradeceu, não, os empresários agradeceram, mas ele está pensando em ir para um clube na Europa. Ok. E o cara da Tunísia tem direito de querer também. Esse é o retrato atual. Mas na medida que você cita esses 3 nomes, para o torcedor do Corinthians, bom, se o presidente não conseguir contratar o Gabigol, o Soteldo e o Marcos Leonardo, ele vai contratar jogadores do mesmo patamar. Porque você fala do Gabigol e contrata o centroavante do Nogueirópolis. Sabe? É uma decepção, é uma frustração. Então você não pode falar o nome de jogador que você sabe que ou você não vai contratar mesmo, não tem nenhuma chance, ou então a dificuldade é imensa, é oceânica. Para você trazer um jogador, não só pela sua situação financeira. Não tem dinheiro sobrando para pagar um salário que o Flamengo paga.
Né? E ainda assim, o Corinthians tem a quarta folha de pagamento, né, do país, né? Então, pede para Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Gira em torno de 20 milhões, 22 milhões, né? Ontem teve um diretor, né, do Corinthians lá, da nova diretoria que falou, não, ó, mês passado o orçamento, a folha vai ser 20 milhões. Não, é o Rubão, não? Não, o diretor financeiro. O diretor financeiro. O Rosalá Santoro. Perfeito. Rosalá Santoro, que Ele deu uma entrevista muito... Já será do Augusto Melo. Ele deu uma entrevista muito... Já é do será do Augusto Melo. E, a meu ver... Foi a melhor entrevista de toda, foi a dele. A meu ver, todas as entrevistas dele, desde o momento da eleição, têm sido coerentes. Diferentemente do presidente eleito. Eles estão falando coisas diferentes. Isso é verdade mesmo. O presidente do eleito disse, horas depois, ao presidente atual, que ainda é o Duílio, que estava recebendo o clube melhor do que ele esperava. Ponto. Ele nem sabia onde que era a sala, acho. Mas ele falou que estava melhor. Muito bem. E a pessoa é refém do que diz. Horas depois, o presidente, o diretor financeiro, que vai assumir agora, a partir do dia 2, Rosalá Santoro, disse, olha, de acordo, ele deve ter informação muito mais do que eu tenho. O balanço aponta uma dívida de 900 milhões. A dívida é o dobro. Pronto. Esse cenário já cria uma dificuldade para você contratar. Veja esses episódios recentes aí de outros clubes. O clube tenta contratar, segundo o vendedor, ou um dos interessados pelo produto, contratar na base do escambo, não sou eu que estou dizendo, o empresário do Caio Paulista que falou, que o São Paulo estava tentando contratar na base do escambo. Você sabe o que é? Você dá uma cadeira, dá um quadro. No tempo dos índios. O escambo. Foi o que o empresário falou, não sou eu. Ele que falou. Escambo? Escambo. Tá a frase, tá a palavra lá. Mas o que significa na prática? São Paulo parece que tinha feito uma proposta mesmo de pagar em parcelas. O que é normal no futebol. Parece que eram parcelas semestrais. 4 parcelas semestrais. Então, 2 anos para liquidar. Aí vence o prazo para confirmar. Pronto, já perdeu a prioridade. Aparece um outro comprador que oferece pagamento à vista. Qual é a traição aí? Poxa vida. Provoca descontentamento, irritação no torcedor, que um cara vai pular o muro. Estava jogando aqui, no dia seguinte está jogando do lado de lá. Eu concordo que o torcedor pense dessa maneira. Mas dirigente se vitimar, eu acho que é um pouco de exagero num mundo tão profissional, digamos assim, que é o mundo do futebol.